Amor das minhas vidas. Rose Melo. Amor e Equilíbrio Audiobook. Primeira parte. Sinopse. Um belo romance que conta a história de Rosana, que em várias mudanças em sua vida encontra o amor de suas vidas e acaba, depois de muita decepção, em descobrir o verdadeiro valor do amor, e percebe que amor é diferente do que ela dizia ser amor. Curta, compartilhe, segue o canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo, assista os vídeos e os anúncios e comenta bastante para que o YouTube continue me divulgando para outros ouvintes. Bom livro. Capítulo 1. O céu estava carregado e escuro e uma forte chuva logo tomaria conta da cidade. Quando o despertador tocou, Rosana olhou pela cortina entreaberta e teve vontade de voltar a dormir. Com o início do inverno, estava bastante frio lá fora, mas a temperatura no quarto se mantinha agradável. Preguiçosamente ela levantou, olhou-se no espelho passando as mãos nos cabelos e fez uma careta, rindo em seguida logo depois estava se deixando envolver pela água quente da ducha, sentindo que o banho a reanimava, preparando-a para mais um longo dia de trabalho. Enquanto bebia seu café e comia apenas uma fatia de queijo branco, revia a agenda do dia. O único compromisso seria uma reunião com um cliente às 10 horas e pensou que poderia cuidar de detalhes pessoais após o almoço com tranquilidade. Pouco antes das 8 horas já estava pronta para sair. Ainda no elevador, pegou o celular e ligou para Roberto. Bom dia amor, já estou saindo. Dormiu bem? Oi querida, dormi sim, mas como sempre senti muito sua falta. Com um sorriso ela respondeu. Eu também sinto sua falta, mas você mesmo disse ontem que era melhor ir para sua casa, hoje você tem aquela palestra na universidade não é? É verdade, e gosto de estar bem descansado nessas ocasiões. É incrível como os alunos sempre me surpreendem com questionamentos às vezes desconcertantes, concluiu rindo. Almoçamos juntos? Te pego no escritório às 1h da tarde HS ok? Está ótimo. Até lá e um beijo grande. Beijo querida e pense em mim. Ao entrar no carro, Rosana ligou primeiro o som. A música a acompanhava sempre que possível e a fazia ficar relaxada e tranquila, mesmo no trânsito intenso de São Paulo. A chuva já caía forte e os carros prosseguiam lentamente pelas ruas e avenidas. Rosana se conformou com o engarrafamento, ainda havia muito tempo para a reunião, e distraída começou a pensar em sua vida. Havia se formado cedo como analista de sistemas e logo conseguira estágio em uma grande empresa multinacional. Estava com 30 anos e, ao contrário de suas colegas de faculdade, não havia incluído o casamento na sua lista de prioridades. Era uma estagiária responsável e muito competente. Quando conseguiu ser efetivada na empresa, optou por alugar um pequeno apartamento e foi morar sozinha, com total apoio dos pais. Algum tempo depois, conheceu em uma festa Roberto, um pediatra 3 anos mais velho que ela. Era um homem sofisticado e bonito. Alto, moreno e de bigode, um detalhe que Rosana apreciava muito. Começaram a namorar. A relação dos dois sempre foi forte e havia muita cumplicidade entre ambos, mas resolveram que cada um continuaria morando em sua própria casa, o que não impedia que passassem frequentemente as noites juntos, na casa de um ou de outro. Minha vida está perfeita, pensou Rosana sentindo uma paz muito grande. De repente seus pensamentos foram interrompidos pelo barulho do granizo batendo no teto do carro. Olhou em volta e pôde observar que a cidade já estava se transformando num caos. A água começava a inundar as ruas rapidamente. Rosana encostou o carro em um posto de gasolina e decidiu ligar para Fernanda, sua secretária. Nanda, Rosana, tudo bem por aí? Tudo calmo Rosana, onde você está? A chuva está horrível e aqui na rua a água já subiu bastante. Ainda estou um pouco longe, respondeu Rosana tentando analisar a situação. Talvez eu não chegue a tempo para a reunião. Alguém ligou? Ainda não. O que você quer que eu faça? Acha melhor desmarcar o encontro? Talvez seja mais conveniente. Deixe em aberto uma nova data ok. Fique tranquila que resolvo tudo aqui. Apenas se cuide, porque a cidade com esse tempo fica uma loucura. Ok, logo estarei aí. Até já.
Ao desligar o telefone, Rosana percebeu que a situação estava ainda pior. O céu estava muito escuro, e as luzes das ruas, escritórios e lojas começaram a acender. Não havia mesmo possibilidade de continuar seu caminho. Estacionou em uma vaga no posto, pegou apenas a bolsa e saiu do carro. Ventava forte e ela correu para a loja de conveniências que estava servindo de abrigo a várias pessoas que também haviam deixado seus carros. Já que precisava esperar, beberia alguma coisa. Serviu-se de um café, pegou uma revista e começou a ler. Vez ou outra olhava para fora, mas nada havia mudado, talvez fosse demorar mais que o previsto. Pensou em ligar para Roberto, mas desistiu ao lembrar que pela hora, ele já deveria ter iniciado a palestra. Estava ali havia mais de 20 minutos. Fechou a revista e viu que todas as pessoas estavam relativamente calmas, o que indicava que realmente nada restava, a não ser esperar. Foi nesse momento que um homem cruzou a porta da loja. Ela virou-se naturalmente para olhar e quando o viu, sentiu suas pernas enfraquecerem, um aperto tão grande no peito que parecia que havia levado um soco muito forte. Sua respiração ficou difícil e ofegante e uma vertigem fez com que se apoiasse para não cair. O que é isso, meu Deus? Pensou Rosana completamente desorientada. De repente era como se estivessem apenas os dois naquele ambiente, ela não ouvia um único som e não via ninguém ao seu redor. Ele foi caminhando em direção ao caixa e ao se aproximar de Rosana pediu licença. Ela nada disse, tampouco conseguiu se mover. Ele a olhou e falou novamente com uma voz grave, mas extremamente suave. Oi, você pode me dar licença por favor? Está cheio aqui, não é? Ela continuou ainda alguns segundos imóvel e depois, lentamente foi se afastando. Desculpe, foi tudo o que conseguiu dizer com uma grande dificuldade. Imagina, ele respondeu com o sorriso mais encantador e maravilhoso que Rosana já vira na vida. Ele foi até o balcão, comprou alguma coisa e dirigiu-se para a saída, sem lançar mais nenhum olhar a ela. Rosana, sem raciocinar, foi atrás. Pode vê-lo correr em direção ao prédio que ficava ao lado do posto e desaparecer cruzando as grandes portas de vidro da entrada. Rosana caminhou quase cambaleante de volta para a loja e ainda do lado de fora, encostou-se na parede. Não conseguindo compreender e não suportando mais aquela sensação, caiu em um pranto convulsivo e incontrolável. Algumas pessoas perceberam como ela estava, mas ninguém se aproximou. Ela chorou muito, até que seus olhos começaram a inchar e uma forte dor tomou conta de toda a sua cabeça. Só então ela começou a recuperar o autocontrole, procurou na bolsa um lenço, secou o rosto tentando se recompor e levantou a cabeça aspirando tão fundo que parecia querer para si todo o ar do mundo. Sentia-se ainda zonza, e seu corpo estava tão relaxado agora, que parecia anestesiado. Entrou na loja e comprou um copo d'água. Só então uma outra moça aproximou-se e perguntou. Desculpe, mas, você está bem? Precisa de algo? Não obrigada. Foi só um mal-estar que já está passando. Preciso ir. Mais uma vez obrigada. A moça não insistiu e Rosana voltou para o carro. Não ligou o som. Ficou sentada com a cabeça recostada no banco. Não consigo entender, se questionava angustiada. Quem era aquele homem? O que foi aquela minha reação? Estou ficando louca? Não conseguia organizar os pensamentos, mas tinha uma única certeza, não poderia ir trabalhar nestas condições. Ligou novamente para Fernanda, esforçando-se para disfarçar seu estado de espírito. Nanda, sou eu novamente. Parece que o temporal está passando, mas acho que mesmo assim será difícil chegar ao escritório. Conseguiu falar com o pessoal da reunião. Houve algum problema desmarcar? Falava pausadamente. Não, Rosana, inclusive eles mesmos já estavam para ligar e cancelar tudo. A nova data ficou em aberto como você pediu e eles acharam ótimo. Está tudo bem mesmo com você? Está tudo bem, Fernanda, apenas acabei ficando com um princípio de enxaqueca e vou aproveitar para ir descansar em casa. Avisarei a quem a procurar que hoje você não vem. Vai se cuidar porque conheço bem essas tuas crises de enxaqueca. Fernanda desligou, mas sentia que havia algo errado.
Rosana só a chamava pelo nome quando estava muito preocupada com algo. Costumava tratá-la carinhosamente pelo apelido Nanda. Trabalhavam juntas havia bastante tempo, o que fortaleceu uma simpatia mútua que se transformou numa boa amizade. Ficou apreensiva, mas como sempre fez, procurou esquecer e conversar com Rosana na primeira oportunidade. Existia entre elas um grande respeito e costumavam falar sobre os mais variados assuntos. Compartilhavam confidências, tristezas e felicidades. Mas no ambiente de trabalho procuravam manter uma relação bastante profissional, evitando intrigas e fofocas. Com o tempo aprenderam a conhecer tanto uma a outra que não era raro se comunicarem só com um olhar. Fernanda esperaria que Rosana a procurasse para desabafar, mas de qualquer forma ligaria para ela à noite apenas para saber se a amiga estava bem. Rosana dirigiu como se estivesse ligada no piloto automático. Em alguns momentos achou que não conseguiria sair do lugar. Quando entrou na garagem do prédio, sentiu-se uma sobrevivente. Desligou o carro e mais uma vez estava exausta demais para se mover. Com o corpo pesado, a cabeça doendo, saiu e pegou o elevador. Ao entrar no apartamento, jogou as chaves e a bolsa em cima da mesa, foi para o quarto e desabou na cama. Ficou estagnada, o olhar fixo no teto. Não conseguia entender, mas estava sofrendo muito, uma dor que até então desconhecia. Lágrimas voltaram a rolar pela sua face, mas ela não se preocupou em contê-las. Queria chorar, colocar aquela imensa tristeza para fora. Virou-se de lado, abraçou o travesseiro e acabou adormecendo. Acordou com o telefone tocando, mas não manifestou a menor vontade de levantar para atender. A secretária eletrônica ativou e registrou um recado que ela ouviria depois. Seu coração estava apertado, mas o sono havia melhorado consideravelmente seu estado geral. Levantou-se e foi tomar um banho. Ficou alguns minutos parada, deixando que a água escorresse por todo seu corpo como que para tirar aquele peso de dentro dela. Saiu e vestiu apenas um roupão, secou levemente os longos cabelos castanhos e foi para a sala. As cortinas estavam fechadas e ela preferiu deixar assim acendendo apenas o pequeno abajur da mesinha ao lado do sofá. Caminhou até a estante e colocou um CD, a música suave e lenta tomou conta do apartamento. Deitou-se no sofá e só então começou a pensar em tudo de uma forma mais analítica. O que havia acontecido não era normal, isso estava claro. Teria sido o que chamam de amor à primeira vista. Não, pensou convicta. Tudo o que conhecia sobre o amor em nada se parecia com o que havia sentido. Quando vemos alguém que nos atrai de imediato, podemos sentir o coração acelerar, um certo tremor nas mãos, os olhos podem brilhar. Mas o que ela sentiu foi um impacto, um choque. Isso, concluiu vitoriosa, foi exatamente um choque muito forte. Mas, por quê? Ela nunca havia visto aquele homem em toda a sua vida. A lembrança da imagem dele estava nítida em sua mente, como se ele estivesse em pé bem ali na sua frente. E que sorriso, meu Deus! Ele era um espetáculo, talvez o homem mais bonito que já tinha visto. Que bobagem, analisou levantando-se para ir à cozinha. Homens muito mais bonitos estavam em todas as telas de cinema do mundo todo. Mas, ela não sabia o que, ele era muito especial. Teria ficado impressionada com sua beleza. Também não, isso no máximo a teria deixado boquiaberta. Pegou um café, abriu uma gaveta e tirou um maço de cigarros e um isqueiro. Já devia ter abandonado definitivamente esse vício terrível, mas ainda estava longe de conseguir. Quando voltava para o sofá, lembrou-se da ligação que havia recebido, foi ouvir. Ah, meu Deus! Suspirou angustiada. Era Roberto, muito preocupado porque ela não havia dado notícias, não apareceu para o almoço e sumiu. Pegou o telefone e ligou para o celular dele, torcendo para que a ligação fosse transferida para a caixa postal. Bingo! Ouviu a mensagem para deixar recado. Roberto, me perdoe amor. Fiquei presa no meio do temporal, tive que desmarcar a reunião da manhã e ainda acabei tendo uma das minhas crises de enxaqueca. Resolvi voltar para casa. Vou descansar à tarde e no começo da noite te ligo, tá? Um beijo grande.
Ela sentiu-se aliviada por não precisar falar com ele naquele momento. O que iria dizer? Que estava enlouquecendo e tendo chiliques na rua por causa de um estranho. Acendeu o cigarro e voltou para o sofá. Estava tranquila agora, e observava a fumaça sem pensar em nada. Mas logo a imagem daquele sorriso voltou à sua mente. Aquela palavra dita com uma voz maravilhosa, imagina, ele dissera simplesmente, mas para ela parecia uma linda música. E logo em seguida seus olhos se encheram de lágrimas e o aperto no coração voltou. Apagou o cigarro, fechou os olhos apertando-os com força, queria afastar aquela lembrança. O que está acontecendo comigo? Voltou a pensar ficando novamente inquieta. Puxou pela memória e tentou lembrar de alguma ocasião, algum lugar onde já poderia ter visto aquele rosto. Alguma situação desagradável que pudesse ter presenciado envolvendo aquele homem. Nada. Nunca o tinha visto. Muito cansada, resolveu parar de lutar e tudo voltou à sua mente. O rosto, o físico, a voz. Tudo tão perfeito, e pensando, pela primeira vez esboçou um leve sorriso. Resolveu que era melhor dormir novamente até a noite, foi o que fez. E sonhou. Ele estava com ela, mas não se aproximavam. Olhavam-se com ternura e amor, ela tentava chegar perto, tocá-lo, mas não conseguia. Quando tentava falar com ele, sua voz não saía. Ele fez um gesto mandando-lhe um beijo, e foi sumindo aos poucos. Tentou segui-lo, mas não conseguia se mover. Ela se agitou por alguns instantes e depois voltou a dormir profundamente. Não havia sonho. Tudo estava escuro. Capítulo 2. Já era noite quando Rosana acordou. Surpreendeu-se pelo adiantado da hora. Pela primeira vez naquele dia sentiu um enorme vazio no estômago e percebeu o quanto estava faminta. Também pudera, sua última refeição havia sido pela manhã. Sua secretária eletrônica piscava indicando vários recados. Começou a escutá-los. Lavanderia avisando que seu vestido estava pronto, ligação sem recado, a mãe apenas querendo dar um alô, uma amiga convidando para uma festa no final de semana, ligação sem recado, Fernanda. Precisava comer alguma coisa primeiro, depois retornaria às ligações. Foi até a cozinha e preparou um sanduíche de peito de peru defumado, queijo branco, tomate e alface. Temperou com algumas ervas. Abriu a geladeira e pegou a jarra de limonada. Não era isso que queria beber. Guardou novamente a jarra e pegou uma garrafa de suco de pera. Foi para a sala e ligou a TV. Estava passando o Jornal da Noite. Ficou olhando sem interesse, mas as notícias distraíam seus pensamentos. Quando acabou de comer, escovou os dentes, acendeu um cigarro e pegou o telefone. Oi mamãe, está jantando? Não minha filha, já acabamos. Hoje é dia de nosso bride, com Liana e Eduardo esqueceu? Ah, é mesmo. Eles já chegaram? Diga que estou enviando um abraço. Papai está bem? Está sim, animado como sempre. Quando você passa por aqui? Talvez amanhã à noite. Hoje tive um dia atrapalhado por causa daquela chuva. Que coisa não? Eu nem saí de casa. Querida, já estão me chamando. Nos falamos amanhã. Aproveite sua noite mamãe e um beijo a todos. Agora ligaria para Fernanda. Não, era melhor ligar logo para Roberto. Havia sido muito indelicada e ele não merecia isso. Rosana, que bom que ligou. Eu estava quase saindo para ir à sua casa. Como você está? Meu amor, me desculpe pelo furo de hoje. Foi um dia bastante complicado. Acordei só agora há pouco. Estou me sentindo bem melhor e a enxaqueca passou. Quer que eu vá aí ficar com você? Está precisando de alguma coisa? Não, meu querido, fique tranquilo. Vou ler um pouco e tentar dormir novamente. Amanhã quero estar bem disposta para colocar o trabalho em ordem. Você viu a previsão do tempo no jornal? Parece que amanhã o dia vai estar bem melhor, que tal nos encontrarmos para o almoço que perdemos hoje? Perfeito e pode deixar que dará tudo certo, concluiu com um sorriso. E não marque nada para a noite, precisarei de muito tempo ao seu lado para curar toda a saudade que estou sentindo. Também estou com saudade. Amanhã não te deixarei ir embora, pode ter certeza.
Desligaram carinhosamente e Rosana estava ansiosa para falar com Fernanda. Após uma rápida conversa decidiram que Fernanda iria até a casa da amiga. Rosana foi ao seu quarto e enquanto escolhia uma roupa confortável, pensava em como iria contar o que havia acontecido para Fernanda. Era tudo surreal demais, e sentia-se um pouco ridícula. Vestiu um conjunto de moletom azul marinho e branco, escovou o cabelo e o prendeu em um rabo de cavalo. Olhou-se no espelho, diante de tudo o que havia passado estava bastante bem. A campainha tocou. Fernanda, disse Rosana recebendo a amiga num grande abraço. Rosana, como você me deixou preocupada. Achei que algo mais que uma enxaqueca estava atormentando você, mas não quis ser precipitada e falar qualquer coisa por telefone. Você me conhece muito bem, amiga. Mas pode ter certeza de que o que tenho para te contar vai muito além do que sua imaginação poderia alcançar. Já estou começando a ficar ansiosa. O que aconteceu de tão horrível assim? Senta aqui e se prepare para ouvir, falou Rosana puxando a amiga pela mão até o sofá. No caminho pegou 2 taças de vinho. Aos poucos e com muita calma, Rosana começou a relatar o episódio do posto com todos os detalhes que conseguia se lembrar. Em alguns momentos, sentiu que começava a se formar um nó em sua garganta e voltava a dificuldade de falar. Mas ela conseguiu contar tudo sem deixar que a emoção a dominasse novamente. Ao final do relato Fernanda estava pasma, sem saber ao certo se havia entendido tudo. Espera, amiga, você não conhece essa pessoa. Tem certeza que nunca o viu antes? Absoluta. Mas pelo que você falou, sua reação parece a de uma pessoa que reencontra alguém com quem viveu alguma experiência muito desagradável. Foi o que pensei, interveio Rosana, feliz por ver que a amiga não a estava achando louca, pelo menos, não totalmente. Mas se você nunca o viu antes, isso não faz sentido nenhum, e isso me angustia. Você sabe que sempre fui uma pessoa sensata, com os pés bem firmes no chão. Está sendo muito difícil aceitar o que aconteceu. E agora, nesse momento, o que você sente ao pensar nele? Rosana hesitou. Saudade, uma saudade tão grande que chega a doer. E sinto medo, muito medo. Fernanda ficou em silêncio pensativa. Rosana levantou-se e foi servir mais vinho para as 2. Rosana, não sei o que dizer. Nunca vi algo semelhante. Você diz que não foi uma atração, e para falar a verdade, concordo com isso, mas ao mesmo tempo não consigo entender. O que você pretende fazer agora? O que eu posso fazer? Só me resta tentar colocar uma pedra em cima disso tudo e esquecer. Eu não sei quem ele é, de onde é, nada. Respondeu Rosana, mas sem sentir convicção no que dizia, além do que, eu não tenho mesmo que fazer nada. Esse homem não me interessa, amo Roberto, somos felizes, nunca pensei em me envolver com outra pessoa. Fernanda olhou com ar de desconfiança e Rosana continuou, o que aconteceu é inexplicável, portanto não adianta ficar buscando razões. Não vou voltar a vê-lo, isso também é certo. Nesse momento, Rosana não conseguiu mais conter as lágrimas. Fernanda a abraçou em silêncio, mas estava bastante apreensiva com o estado da amiga. A verdade é que quando ele entrou, foi como se eu estivesse revendo o homem mais importante da minha vida, desabafou Rosana em lágrimas. Doeu tanto estar diante dele. Tive a certeza, em segundos, que estava diante de alguém que julgava nunca mais encontrar na vida. Estou completamente arrasada, parece que vou explodir de desespero. Rosana, você acredita em reencarnação? Nunca falamos muito sobre crenças e religião. Secando as lágrimas com um lenço, Rosana disse. Não, Fernanda, não acredito nessas coisas. Acredito que exista uma força maior, que não sei se vem de Deus, e que movimenta o mundo. Mas reencarnação, espíritos, realmente não acredito nisso. Talvez você esteja errada, Rosana. Eu acredito que quando morremos, vamos para uma outra dimensão, não acredito que a morte seja o fim de tudo. Que sentido teria a vida se tudo acabasse assim? Mas o sentido da vida está na vida mesmo. No que construímos, na pessoa que somos, nas nossas conquistas. E por que você acha que existem tantas desigualdades no mundo?
Foi o que eu disse, Fernanda, depende das nossas conquistas, do nosso esforço. Se a pessoa não luta pelo que quer, não alcança o sucesso. Mas você acha que uma pessoa que nasceu na extrema miséria vai ter as mesmas condições de conseguir o que você conseguiu, por exemplo? Rosana ficou desconcertada. É isso que estou falando, Rosana. Deve ter uma explicação mais satisfatória para coisas aparentemente tão injustas. E acho que essa explicação está justamente na questão de reencarnação, karmas, vidas passadas. Também não posso falar muito, pois nunca me aprofundei nesse assunto. Rosana ficou pensativa, tentando analisar o que ouvira. E acho, Rosana, que esse episódio que você viveu, pode ter uma explicação nesse sentido. Não vejo outra forma de entender uma reação como a que você teve. A menos que você estivesse com algum tipo de desequilíbrio, e sabemos que você está com sua saúde mental em perfeito estado. Será? Respondeu Rosana, tentando rir da sua própria tragédia. Ambas riram juntas e o clima voltou a ficar mais leve. Conseguiram deixar esse assunto um pouco de lado, e Fernanda relatou a Rosana como havia sido o dia no escritório. Rosana era muito conceituada na empresa, por sua competência e facilidade de conseguir o que queria com os clientes. Era simpática, inteligente e persuasiva, além de conhecer profundamente a área na qual trabalhava. Conseguira grandes contas, e isso fez com que sua ascensão tivesse sido estruturada em bases seguras e definitivas. Era considerada uma ótima pessoa, de bom coração e sensível, mas sempre com ideias baseadas na realidade e em comprovações científicas. Esoterismo, espiritualidade, coisas assim não ganhavam sua atenção. Aproveitaram a oportunidade e organizaram a agenda para o dia seguinte, e já era quase meia-noite quando Fernanda foi embora. Não haviam tocado mais no assunto daquele encontro misterioso. O dia seguinte amanheceu frio, mas sem chuva. Após uma boa noite de sono, Rosana acordou bem disposta. Apenas ficou a sensação de que tudo havia sido um sonho muito louco. Preferiu ignorar as lembranças e seguiu confiante rumo à sua rotina diária. Chegou ao escritório e pouco depois entrou em reunião com o cliente do dia anterior. A conversa terminou com mais um sucesso profissional, e quando os visitantes saíram, houve uma pequena comemoração por mais um bom negócio fechado. Rosana estava feliz. Fernanda, ao contrário da amiga, não conseguia parar de pensar no que havia acontecido, e tinha certeza que Rosana estava dissimulando seus sentimentos. Mas jurou para si mesma que se dependesse dela, não tocaria mais nesse assunto. Na hora do almoço, Roberto passou para pegar Rosana. Foram a um restaurante próximo, onde já eram conhecidos por todos. Rosana, que bom estarmos aqui. Ontem fiquei bastante preocupado com você, e triste por não ter te visto. Por favor, Roberto, vamos esquecer o dia de ontem. Roberto estranhou o jeito da namorada, afinal, não havia acontecido nada demais para que ela falasse de forma tão séria. Mas não deu muita importância. Como está seu dia hoje, amor? Mais alguma palestra na universidade? Não, tenho várias consultas à tarde, e só devo sair do consultório já no começo da noite. Quer que eu leve algo para nosso jantar? Que tal assistirmos um DVD? Perfeito. Mas pode deixar que faço algo para comermos, quem sabe aquela massa ao sugo que você gosta. Tem preferência pelo filme ou posso escolher na locadora? Pegue o que você achar bom, hoje estou querendo ver qualquer coisa e adoro todos os gêneros, você sabe. E, tenho que ligar para minha mãe. Falei que talvez passasse na casa dela à noite. Roberto franziu a testa. Rosana riu, deu uma piscadinha, pegou o celular e ligou para a mãe avisando que não poderia ir. Passaram o resto do almoço conversando sobre temas variados, riram bastante e trocaram carinhos. Quando Roberto a deixou no escritório, falou: Rosana, sou o homem mais feliz do mundo por ter você. Você sabe o quanto te amo. Roberto, amo você demais também, respondeu, aproximando seus lábios dos dele. Ele a beijou sentindo o coração pulsar forte. Estavam juntos há tanto tempo, mas o que ele sentia era tão intenso quanto no início do namoro. Combinaram de se encontrar à noite na casa dela.
Quando chegou à sua sala, Rosana encontrou Fernanda sentada pensativa. Tudo bem, Nanda? Algum problema? O de sempre, Rosana, respondeu com um sorriso um pouco triste. Ah, Gilberto, concluiu Rosana com ar de desaprovação. Sentou perto de Fernanda e se preparou para ouvir, e provavelmente, discordar de alguma coisa. Fernanda era ótima pessoa, divertida e responsável. Não tinha grandes problemas, mas com certeza, um de seus problemas se chamava Gilberto. Namoravam há pouco mais de um ano. Ele era dedicado e apaixonado, mas sentia-se dono de Fernanda. Tinha muito ciúme e se pudesse, com certeza passaria o dia todo grudado nela. Diariamente ia buscá-la para o almoço e muitas vezes dava um jeito de passar no escritório também à tarde para um lanche. Professor de educação física, não era o tipo musculoso. Ao contrário, era magro, com a musculatura bem definida e tinha os cabelos levemente grisalhos. Usava barba e bigode e era um homem bonito. Talvez por causa do ciúme que sentia de Fernanda, não era muito simpático com as amigas dela, nem mesmo com Rosana. Não chegava a ser mal educado, mas era reservado e pouco falava. Fernanda costumava ficar constrangida com o jeito dele e tentava colocá-lo mais à vontade no seu ambiente social, e ele não se esforçava muito para ajudá-la nessa tarefa. Mas ela o amava verdadeiramente e já estava aprendendo a lidar com o temperamento do namorado. Elas conversaram bastante, e Rosana procurava não dar muito sua opinião quando o assunto era o namoro dos dois, porque Fernanda reclamava do ciúme de Gilberto, mas acabava sempre agindo como ele queria. Se ela se sentia feliz assim, não seria Rosana que ficaria criticando o que quer que fosse. Quando Fernanda saiu da sala de Rosana já sentia-se melhor e mais animada. Trabalharam o resto do dia tranquilamente e Rosana terminou o expediente um pouco mais cedo. Foi para casa preparar o jantar. O trânsito estava lento como acontecia sempre na hora do rush, mas isso não a incomodava. Ouvindo música, voltou a pensar, e novamente sentiu aquele aperto no coração. Que saudade era essa? Ela não conseguia mais se livrar daquela angústia, embora tivesse se empenhado muito para esquecer durante todo o dia. Não impediu mais que a lembrança dele ocupasse sua mente. Ao contrário, se esforçava para tentar lembrar mais algum detalhe, e enquanto pensava, sorria e sentia-se invadir por uma onda de amor imensa. Sem se dar conta, foi se entregando àquele sentimento. Agora ela não queria esquecer. E tomou uma decisão, voltaria ao posto para tentar revê-lo. Não tinha a menor ideia do que faria depois, mas se preocuparia com uma coisa de cada vez. Quando Roberto chegou, o jantar já estava pronto. Ao entrar, ele mal deixou que ela fechasse a porta. Cobriu-a de beijos e abraços. Serviu 2 taças de vinho, e antes que terminassem de beber, ele a pegou nos braços, levou-a para o quarto e a amou intensamente. Enquanto Roberto foi tomar uma ducha, Rosana foi até a cozinha colocar a travessa de massa para aquecer. Uma de suas manias era de sempre tomar banho sozinha. Assim que Roberto acabou, ela pediu: Roberto, você pode dar uma olhada na massa enquanto tomo banho? Não demoro. Pode deixar. Enquanto isso coloco mais vinho para nós. Durante o banho Rosana pensou em como era sempre maravilhoso fazer amor com Roberto. Mas nesta noite, alguma coisa aconteceu diferente. Ela havia gostado, ele era carinhoso e sabia como ninguém deixá-la nas nuvens, mas parecia que ela não havia estado inteira, não havia se entregado completamente. Suspirou e saiu do banho. Conversaram durante o jantar, mas Rosana se esforçou muito para estar atenta a tudo o que ele dizia. Não conseguia mais controlar seus pensamentos e ficou feliz quando Roberto resolveu colocar o DVD. O filme se chamava Voltar a Morrer, e era com ótimos atores, Kenneth Branagh e Emma Thompson. Começou sem prender muito a atenção de Rosana. Contava a história de uma mulher que havia perdido a memória, e de um jornalista que a encontrou e estava tentando ajudá-la a desvendar o mistério que envolvia sua vida. Mas em determinado momento, Rosana se deu conta de que o filme falava sobre resgates kármicos, vidas passadas, e ficou atenta até o final. Quando o filme acabou, Roberto começou a acariciá-la. Amor, vamos para o quarto?
Te quero tanto, disse ele baixinho ao seu ouvido. Rosana carinhosamente deu-lhe um beijo no rosto e pediu que ele não ficasse aborrecido, mas ela estava com sono e tudo o que queria agora era dormir. Mesmo decepcionado, ele respeitou o desejo dela e ambos foram para a cama. Roberto a beijou e apagou o abajur. No escuro, Rosana permaneceu de olhos abertos. Agora estava determinada a reencontrar aquele homem. Sua reação essa noite com o namorado mostrou que não poderia ignorar o que havia acontecido. Iria voltar àquele lugar, talvez tivesse sorte. O que mais a intrigava era o que sentira ao vê-lo. Quem sabe se pudesse chegar até ele, alguma coisa não ficaria mais clara. Será que ela deveria contar a Fernanda suas intenções? Teria o apoio da amiga? Bom, isso ela veria no dia seguinte. Dessa vez, ela mesma projetou a imagem dele no seu quarto, e dormiu feliz. Capítulo 3. Rosana chegou ao escritório bastante agitada e fez sinal para que Fernanda fosse até sua sala, pedindo em seguida que fechasse a porta. Estou muito ansiosa. Vou voltar àquele lugar. Fernanda sentou-se sem demonstrar nenhuma surpresa. Eu sabia que você faria isso. Ontem, aquele seu jeito de quem havia colocado uma pedra em cima do assunto não me convenceu. Mas de que vai adiantar você voltar lá? Não tenho a menor ideia, mas vamos analisar juntas. Eu o vi entrando naquele edifício comercial ao lado do posto, não estava com nenhuma pasta de trabalho, nada. Isso pode significar que ele trabalha naquele prédio e que desceu só para comprar alguma coisa, não acha? Fernanda rindo respondeu. Elementar, meu caro Watson. Rosana fez uma careta e disse. Quer fazer o favor de não rir, porque a coisa é séria. Além do que, você vai ter que pensar em alguma desculpa para dar ao Gilberto para não almoçar com ele hoje. O que? Disse Fernanda espantada. Por que não vou almoçar com ele? Simples, caro Sherlock, porque você vai voltar comigo ao posto. Concluiu com uma piscadinha. Fernanda esboçou uma reação, mas percebeu que nem adiantava discutir. Quando Rosana metia algo na cabeça era difícil dissuadi-la da ideia. O pior seria convencer Gilberto. Perto da hora do almoço, Rosana estava impaciente. Já havia ligado para Roberto e avisado que teria que se ausentar do escritório parte da tarde. Como isso era comum, ele nem perguntou onde ela ia. Já com Fernanda foi mais complicado. Gilberto queria saber a todo custo o que ela ia fazer. Fernanda explicou que precisavam ver um material em um cliente, mas ele poderia passar para pegá-la para um lanche à tarde. Apesar de tudo, Gilberto respeitava muito o trabalho da namorada, e mesmo contrariado, teve que aceitar não encontrá-la para o almoço. Rosana entrava e saía impacientemente de sua sala, e pouco antes do meio-dia, chegou perto de Fernanda, pegou sua bolsa e colocou sobre a mesa. A amiga riu, levantou-se e bateu uma continência. Rosana foi puxando-a para fora, ambas rindo. Foram conversando muito durante todo o caminho. Conforme se aproximavam, Rosana sentia novamente aquela dor no peito, mas agora acompanhada de um total descompasso do coração. Ao descerem do carro, Rosana correu os olhos por todos os lados. Entraram na loja, pegaram 2 sanduíches, 2 sucos e encostaram no balcão bem em frente à porta. Fernanda estava achando tudo aquilo uma loucura, mas também achava engraçado. O movimento neste dia estava bem menor, e Rosana começou a se inquietar. Acho que não vai dar em nada, amiga. Seria muita sorte a porta abrir agora e ele entrar. Desculpe, Rosana, mas também acho que isso não vai funcionar. Pensando melhor, pode até ser que ele nem trabalhe aí ao lado. Rosana bateu de leve com a mão no balcão e exclamou, claro, é isso. Ao invés de ficarmos aqui, vamos até o prédio. Fernanda não acreditou no que ouvira. Você está brincando. E o que vamos fazer lá? Perguntar para o porteiro onde está o homem maravilhoso que tirou você do seu juízo. Falou arregalando os olhos. Claro que não. Vamos em todos os andares olhar sala por sala, e mostrou a língua para a amiga, já a puxando novamente pela mão. A portaria possuía um grande balcão, onde deveria ser feita a identificação do visitante após confirmação do lugar onde iria. Não dava para entrar e passear apenas.
As duas recuaram e ficaram em pé na entrada, apenas observando. Havia um certo movimento devido à hora do almoço. Mas nada dele aparecer. Rosana, você está parecendo uma adolescente. Eu sei, e estou me sentindo uma boba. Estamos aqui há mais de 1 hora, claro que isso não pode dar certo, concluiu Rosana desanimada. O que eu vou fazer, Nanda? Eu preciso revê-lo, senão vou ficar louca. Calma, vamos voltar para o escritório. Vamos encontrar uma solução melhor, alguma boa ideia. As duas foram caminhando em direção ao carro e Rosana olhava constantemente para trás. Fernanda sentiu pena da amiga. Durante o resto do dia, Rosana não conseguiu trabalhar direito. Fernanda, sabendo do estado dela, procurava resolver tudo o que podia para não incomodá-la, evitando inclusive passar ligações sem importância. Da grande janela de sua sala, Rosana observava. Ela amava aquela cidade, sua grandiosidade, mas agora sabia que em algum lugar daquela imensidão ele existia, e seria quase impossível reencontrá-lo. Uma lágrima desceu pelo seu rosto. Ela não queria saber de mais nada. Tudo o que desejava era olhar novamente aquele rosto, tocá-lo, senti-lo. Queria vê-lo mais do que qualquer outra coisa no mundo. Não posso perdê-lo, pensou com uma grande dor no coração. Não posso ficar sem ele novamente. Ela nem se deu conta de seus próprios pensamentos. O resto do dia transcorreu lento, e pela primeira vez em sua vida, Rosana sentia o trabalho como um fardo pesado demais. Ao final do expediente, ligou para Roberto. Oi, como foi seu dia? Oi, querida, foi tudo bem, só que tenho mais 2 consultas ainda hoje. Vou sair daqui a pouco. E jantarei na casa de meus pais. Tudo bem, você passa lá em casa depois? Perguntou Roberto, achando a namorada um pouco distante. Não, amor, hoje não. Prefiro ir direto para casa. Nos vemos amanhã, tudo bem para você? Roberto estava agora convencido de que algo estava errado, mas sua próxima paciente já estava para entrar e ele não queria abordar o assunto por telefone. Respondeu friamente. Tudo bem para mim, Rosana. Vou aproveitar a noite e passar na casa de um amigo a quem devo uma visita. Me liga amanhã quando puder. Rosana não percebeu o jeito de Roberto. Te ligo então. Um beijo e boa noite. Beijo. Ao desligar, Roberto ficou alguns instantes pensativo. Entre eles nunca houvera segredos e a relação era muito franca. No dia seguinte conversaria com ela e tudo se esclareceria. Rosana passou por Fernanda acenado e lançou um olhar cansado. Ela respondeu com um sorriso, enviou um beijo e fez sinal que telefonaria depois. A casa dos pais de Rosana era alegre e ambos eram sempre muito carinhosos com ela. Durante o jantar, Sr. Otávio observou atentamente a filha. Percebeu que camuflada por trás do sorriso, estava alguma grande tristeza. Sentaram-se em frente à lareira, o pai em sua poltrona de sempre e Rosana no chão aos seus pés, com a cabeça recostada em sua perna. A mãe havia ido ao telefone. Acariciando os cabelos da filha, perguntou. Sei que você não está bem, minha linda. Alguma coisa em que eu possa ajudar? Rosana olhou para o pai com um brilho nos olhos. Não, pai, creio que não. Pelo menos não agora, respondeu se aninhando mais a ele. Não fique preocupado, tem algo realmente me entristecendo, mas se eu não conseguir sair dessa, pode deixar que peço ajuda. Sei que posso contar com o senhor e mamãe sempre. Mas pode ter certeza que não é nada grave. Sorriu tentando tranquilizar o pai. No caminho de casa, Rosana instintivamente pegou um desvio e seguiu em outra direção. Em pouco tempo estava novamente no local onde o vira uma única vez. Não havia movimento. Rosana encostou o carro. Ficou olhando para o vazio, perdida em pensamentos. O que estou fazendo? Se questionou angustiada. Sentindo raiva de si mesma, engatou a marcha e foi para casa. Quando entrou em seu apartamento, o telefone estava tocando. Correu ainda a tempo de atender a ligação. Oi, Nanda. Acabei de chegar. Estava com seus pais, não é? Foi tudo bem? Como você está? Quase não teve coragem de responder. Acabei de chegar de lá. Sim, da casa dos seus pais. Disse Fernanda com hesitação.
Não, você sabe de onde. Fernanda se deixou cair na cadeira. Novamente Rosana? A essa hora? Você tem que esquecer isso tudo. Estou começando a achar que essa situação pode te fazer mal demais. Esteve com o Roberto hoje? Não, não tive vontade de vê-lo. Está vendo, amiga? Tudo isso está mexendo com sua vida. É melhor você parar. Minha avó sempre disse: o que tiver que ser, será. Rosana ficou calada por alguns instantes. Não sei se eu vou conseguir esquecer. Será que você não entende? O que aconteceu foi único. Sei que existe alguma coisa que me liga àquele homem. Preciso descobrir o que é, senão não terei paz. Disse sentindo-se agitada. Ainda não sei como, mas a cada minuto que passa, tenho uma certeza maior de que o verei em breve. Rosana, desculpe, mas não sei como te ajudar. De qualquer maneira, você sabe que pode contar comigo incondicionalmente. Tente descansar agora. Que tal almoçarmos juntas amanhã? E o Gilberto? Ele conseguiu mais um aluno e terá que atendê-lo na hora do almoço. Então tá, nos falamos pela manhã. Rosana olhou em volta e achou seu apartamento muito maior do que era na realidade e se deu conta de que, apesar do carinho dos pais, dos amigos e até de Roberto, estava completamente sozinha. Não poderia compartilhar com mais ninguém o que estava sentindo. Fernanda se esforçava para compreender, mas Rosana sabia que isso era quase impossível, ela mesma estava completamente aturdida com os últimos acontecimentos. Sentiu receio do que ainda talvez tivesse que enfrentar, mas nada a faria mudar de ideia. O telefone a trouxe de volta à realidade. Era Fernanda novamente. Não consigo parar de pensar em tudo o que você está passando. Preciso te fazer uma pergunta, disse cautelosa. Quando vocês se encontraram, percebeu nele alguma indicação de que também sentia algo semelhante ao que você sentiu? Disse isso com medo de ouvir a resposta. Rosana triste respondeu: não, ele me disse aquelas poucas palavras muito naturalmente, passou por mim e depois sequer voltou a me dirigir um olhar. Fernanda havia imaginado que seria essa a resposta. Talvez fique magoada com o que vou dizer, mas acho que o que aconteceu pode não ter nenhuma relação direta com ele. Não sei explicar, mas acho melhor você não fantasiar essa situação. Você já está sofrendo demais. Estava pensando exatamente nisso agora, agradeço teu carinho e cuidado comigo, mas sei o quanto é difícil para você entender. Não posso voltar atrás. Fernanda não insistiu. Despediu-se da amiga com uma palavra carinhosa e desligou. Essa noite Rosana não chorou, não sentiu saudade, não pensou. Essa noite ela se permitiu não sentir nada. Queria apenas que o tempo passasse rápido. E chegasse logo o dia do seu reencontro. Desde que entrara para a empresa, Rosana nunca havia chegado atrasada. Por essa razão Fernanda olhava inquieta para o relógio. A amiga já deveria estar há quase 2 horas no escritório. Tentou o celular de Rosana, mas estava desligado. Em casa só atendia a secretária eletrônica. Num impulso, Fernanda pegou o catálogo telefônico e procurou o nome do posto onde esteve com Rosana. Encontrou fácil. Ligou para a loja de conveniências em seguida. Bom dia, por favor, será que você poderia me ajudar? Uma amiga tinha um encontro comigo agora pela manhã, e me ligou dizendo que estava com problemas no carro. Me disse que estava próxima a esse posto e que tentaria resolver o problema. Só que tento falar com o celular dela e não consigo. Daria para você verificar se tem uma perua vermelha parada aí. Desculpe o incômodo, mas é realmente importante. Pois não, senhora, vou verificar, 1 minuto só. Disse a funcionária da loja atenciosamente. Minutos depois ela retornou. Senhora, não encontrei, mas um frentista disse que um carro com essas características realmente esteve aqui. Ele até perguntou à moça que estava na direção se precisava de algo, mas ela disse que não. Apenas ficou parada, por mais de meia hora, e se foi. Fernanda agradeceu e desligou sentindo-se tensa. Roberto ficou surpreso quando abriu a porta de seu consultório se despedindo de uma paciente, e viu Rosana sentada na sala de espera. Logo a surpresa deu lugar à felicidade e satisfação.
Pediu à secretária 2 cafés e água, estendeu a mão para Rosana, e a conduziu até sua sala. Quando entraram, ele a puxou para junto de si e a beijou. Nesse momento, ela o abraçou com força e ele retribuiu o abraço com amor. A secretária bateu levemente a porta e entrou, deixando as xícaras e copos na mesa. Assim que saiu, Roberto abraçou novamente Rosana. Querida, meu amor, eu não podia imaginar começar tão bem meu dia. Que delícia te ver aqui logo pela manhã. Estava feliz a ponto de não pensar na conversa que tiveram no dia anterior. Rosana sentia-se embaraçada, não sabia ao certo por que tinha ido até lá. Mas não deixou que o namorado percebesse. Desculpe por ontem à noite. Ele sentou-se com ela no sofá. Rosana, não tenho achado você muito bem nos últimos dias, falou francamente. Estou com alguns problemas na empresa, nada que não possa resolver. Mas até estar tudo certo, fico preocupada. Querida, há quanto tempo você não tira uns dias de folga? Férias você não tem há quase 2 anos. É mesmo. Talvez esteja na hora de conversar sobre isso com João Paulo. Talvez eu esteja entrando em um processo de estafa. Como médico, posso dizer com certeza que você está caminhando para isso. Sei que ama seu trabalho, mas precisa cuidar de sua saúde em primeiro lugar. Ao invés de se acalmar diante do carinho de Roberto, ela começou a sentir-se culpada. Sabia que seu problema não era profissional. Conversaram mais um pouco e Rosana, alegando precisar ir trabalhar, despediu-se com a promessa de estarem juntos à noite. Assim que ela saiu, Roberto atendeu uma ligação. Oi Roberto, é Fernanda. Estou precisando falar com a Rosana, mas não consigo encontrá-la através do celular. Falou com ela hoje? Ela acabou de sair daqui e disse que estava indo para o escritório. Respondeu demonstrando alegria. Daqui a pouco deve estar chegando aí. Fernanda se despediu suspirando aliviada. Sabia onde estava Rosana, e pela satisfação de Roberto tudo estava bem entre eles. Mas a alteração na rotina, seu afastamento da empresa por quase toda a manhã e a falta de notícias, fizeram-na pensar que toda essa calmaria era só aparente. E ela estava certa. Mais de 2 semanas se passaram, e Rosana tentava manter sua vida em ordem, apesar do turbilhão interior que estava vivendo. Fernanda procurava estar sempre atenta e pronta para ajudar, mas não falava no assunto a menos que Rosana tomasse a iniciativa. Tudo estava difícil e parecia sem sentido. Não sentia prazer em nada, e seus encontros com Roberto estavam se transformando em momentos de aflição e culpa. Todos os dias ela dava um jeito de voltar ao posto. Chegara a ir até lá 3 vezes em um único dia. Todos os funcionários já a conheciam. Uma ocasião pensou em conversar com a gerente da loja, descrever o tal homem e pedir alguma informação. Mas envergonhada pela situação, desistiu. Ao final de quase um mês, Rosana começou a achar que tinha passado por algum tipo de delírio, que esse homem não existia e que precisava realmente descansar, ou o próximo passo seria um tratamento médico. Resolveu que falaria com João Paulo, diretor de seu departamento, e tiraria alguns dias de férias. Talvez viajasse. Sair de São Paulo naquele momento poderia ser a solução para tirar definitivamente esse episódio de sua vida e recebeu total apoio de Fernanda. Em 2 dias ajeitou tudo para que em sua ausência nada desse errado. Ela e Roberto conversaram bastante e ele achou que ela voltaria renovada depois desse tempo para cuidar de si mesma. Sentiria demais sua falta, mas reconhecia que ela precisava se desligar totalmente do trabalho, se ficasse em São Paulo talvez não conseguisse. Passaram a última noite antes do primeiro dia de folga de Rosana juntos em seu apartamento, e ela sentiu-se muito mal ao constatar que estava aliviada ao se despedirem pela manhã. Ele apenas pediu que ela desse notícias assim que resolvesse para onde iria. Ligou para Fernanda logo cedo e ainda a pegou em casa. Amiga, agora é hora de cuidar de mim. Pode ter certeza de que você ficará surpresa quando eu voltar. Vou passar uma borracha em tudo isso e serei eu mesma novamente. Você já sabe quando e para onde vai. Não decidi, mas te aviso quando souber. Vou pegar a estrada e seguir sem rumo. Sei que será ótimo.
Vai com Deus e cuide-se. Me ligue a qualquer hora, de qualquer lugar se precisar. Estarei aqui torcendo por você. Rosana sentiu as lágrimas, mas se conteve, precisava esquecer. Arrumou uma bolsa grande com roupa suficiente para uns 10 ou 15 dias, tudo muito simples e básico. Não tinha destino certo, mas seria algum lugar sossegado e reservado. Colocou 2 livros na bolsa e guardou o celular. Verificou todo o apartamento, se tudo estava trancado e desligado. Quando passou pela sala, ainda pegou alguns CDs e saiu. A tarde estava fria e o céu nublado, e Rosana achava o clima agradável. Seguiu sem rumo certo. A cidade agora lhe parecia diferente, tinha a impressão que metade da população havia desaparecido. Voltaria lá só mais essa vez, pensou decidida. Seria o adeus, o fim. Sentia um peso enorme no coração ao descer do carro. Entrou na loja, ficou olhando os produtos nas prateleiras, sem na verdade prestar atenção em nada. Permaneceu assim por uns 15 minutos, acabou pegando algumas barras de cereais e saiu. Quando estava abrindo a porta do carro, ela o viu. Ele caminhava calmamente em direção à loja. Um tremor tomou conta de todo o corpo de Rosana e seu coração parecia que ia explodir dentro do peito. Ele entrou na loja, e Rosana ficou onde estava, tentando pensar em algo o mais rápido possível. Teria que se aproximar de alguma forma. Capítulo 4. Rosana entrou no carro, pegou uma escova na bolsa e ajeitou o cabelo. Olhou-se no espelho e achou que estava bem. Fechou apressadamente a porta e entrou na loja. Não tinha tempo para se preocupar muito com a aparência agora, embora desejasse ardentemente nesse momento ser a mulher mais linda do mundo. Estava espantada com seu súbito autocontrole, mas alcançar seu objetivo dependia disso. Ele estava fazendo um lanche e não parecia ter pressa. Isso era perfeito. Ela se dirigiu ao freezer e pegou um suco. Quando se virou, ele estava atrás dela, tão próximo que ela quase derramou o conteúdo da garrafa. Ele riu, olhou para a mão dela e disse: "Esse sabor é uma delícia, também vou pegar um." Dessa vez ela retribuiu com um sorriso e deu passagem para ele. Tremia tanto que seus maxilares estavam travados. "Controle-se, Rosana, não faça bobagem agora", pensou sem tirar os olhos dele. "Pena que não tenha o meu preferido", ela disse tentando colocar em sua voz um tom casual, "gosto muito de pera." Ele iluminou o ambiente com aquele sorriso fantástico e levantou a garrafa. "É o meu preferido também, mas como segunda opção fico com o de uva." "Então, um brinde às coincidências." Nesse momento ele lhe dirigiu um olhar diferente, era suavemente profundo e parecia que ia direto ao encontro da alma de Rosana. Expressava um carinho que aqueceu o coração dela. E lentamente, Rosana foi se tranquilizando e sentindo-se mais confiante e segura. Queria aconchegar-se no peito dele, abraçá-lo. Ao invés disso falou: "Essa região aqui é muito boa. Espero encontrar o imóvel que estou precisando." "Você conhece bem essa área?" perguntou de forma natural, mas rindo secretamente pois não sabia de onde tirara essa ideia. "Desculpe, mas não costumo conversar com estranhos", ele respondeu simulando um ar contrariado. "Hein?" espantou-se Rosana. Mas ao ver a expressão no rosto dele, entendeu a brincadeira e ambos riram. "Rosana, muito prazer." "Valmir, muito prazer também." E respondendo agora sua pergunta com outra pergunta: "Imóvel residencial?" "Não. Procuro uma sala comercial, não muito grande para instalar meu escritório, e gostei daqui, mas ainda não pude ver com calma se tem o que procuro. Acho que posso ajudá-la. Meu escritório fica no prédio aqui ao lado, e sei que existem algumas salas para locação. Se quiser posso acompanhá-la até lá." Rosana não acreditava no que estava acontecendo. Ela estava ali com ele, sabia seu nome, onde trabalhava. Era inacreditável. "Por favor, Valmir, não quero te atrapalhar. De forma alguma, se me oferecer é porque tenho tempo disponível." "Não se preocupe, certo. Meu carro está aí fora e acho que não o tranquei. Vou até lá e depois veremos as salas então. Te espero aqui." Rosana saiu sentindo que flutuava. Ela não estava com nenhum plano agora.
Apenas deixaria as coisas acontecerem. Mas que ideia de falar que procuro uma sala, quero ver você sair dessa, Dona Rosana. Pensava enquanto respirava fundo. Quando o viu sair da loja, foi ao encontro dele e seguiram juntos para o prédio onde um mês antes ela o perdera de vista. Ficaram juntos por quase 2 horas. Viram algumas salas e ele demonstrava verdadeiro interesse em ajudá-la. Ela percebeu que ele fazia isso com respeito, sem nenhuma insinuação de que, por trás dessa atitude, houvesse alguma outra intenção. Depois ele a convidou para conhecer seu escritório, onde ela foi recebida por um grupo pequeno de funcionários, todos muito simpáticos e educados, o que a deixou encantada. Ao se despedirem, Rosana já havia descoberto um fato muito importante sobre ele, talvez o mais importante, mas não queria pensar nisso agora. Poxa, Valmir, muito obrigada mesmo. Você foi muito gentil me ajudando. Gostei muito daquela sala do 2º andar. Vou analisar com calma e quem sabe fico com ela. A melhor maneira de me agradecer será conseguindo resolver essa questão e alcançar muito sucesso no seu empreendimento. Respondeu Valmir, segurando a mão de Rosana entre as suas. Ela caminhou até o carro sentindo uma felicidade imensa. Ao passar em frente à loja, acenou para a moça do caixa e foi embora. Dirigiu sem saber para onde estava indo. Apenas queria andar sem rumo, sentir a brisa fria no rosto, ouvir suas músicas preferidas. Olhava à sua volta, e teve a impressão que tudo estava mais bonito. As cores estavam mais vivas, a cidade mais encantadora que nunca. Ela não queria ver ninguém, não queria falar, só preservar dentro de si pelo máximo de tempo, a sensação causada pelos últimos acontecimentos. Era quase final de tarde quando voltou para casa. Não se deu ao trabalho de desfazer a mala. Serviu-se de um copo de leite e foi para seu quarto, onde ficou quieta, apenas pensando por algumas horas. Já havia anoitecido quando ela tomou um banho e resolveu sair novamente. Dirigiu-se à livraria que costumava frequentar. Era uma grande loja com um cybercafé anexo e que ficava aberta 24 hectossegundos. Ao chegar, procurou por livros religiosos, uma seção pela qual não costumava passar. Quando viu os livros espíritas, um logo chamou sua atenção: O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Tratava sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, como se relacionavam com o homem e sobre as leis morais. Tinha certeza de que era isso que buscava. Pagou a compra e foi sentar-se no café, pedindo um chocolate quente. Após conferir o conteúdo do livro através do índice, pegou o celular. Oi Nanda, desculpe pela hora, mas queria muito falar com você. Fernanda adorou ouvir a voz de Rosana. Eu estava preocupada por você não ter ligado ainda. Como você está? Onde está? Me diz, amiga, tudo bem? Disse ansiosa por notícias. Calma, está tudo bem. Acredite, bem mesmo. E estou em São Paulo. Desisti de sair da cidade. Respondeu serenamente. Fernanda ficou completamente confusa. Não, alguma coisa está errada. Essa mudança de planos, você me ligando a essa hora, não sei não. E continuou sem dar chance de Rosana dizer nada: o Gilberto está aqui comigo. Vou pedir que ele me leve até sua casa e não adianta você discordar. Eu não estou em casa, mas diante de sua determinação, acho que vou para lá agora, antes que você dê com a cara na porta, respondeu rindo. Fernanda ficou zangada com Rosana. Não sei o que faço. Eu aqui toda preocupada e você ainda ri de mim. Desculpe, mas não foi minha intenção debochar de seu cuidado comigo. Mas vai sair agora? O Gilberto não vai gostar. Prepare o sofá-cama do outro quarto que hoje vou dormir na sua casa. Amanhã é sábado, e poderemos conversar a noite toda. O Gilberto vai entender. Fernanda já havia conversado com o namorado sobre sua preocupação com Rosana, mas não entrara em detalhes sobre os motivos. Disse apenas que Rosana parecia estar à beira de uma estafa. Nessa noite Gilberto não criou problemas. Apesar do estilo reservado, ele possuía bons sentimentos, e admirava a amizade e carinho que existia entre as duas. Levou Fernanda até a casa de Rosana. Marcaram de ele ir buscá-la no dia seguinte, perto da hora do almoço.
Quando se encontraram, Fernanda admirou-se com a aparência de Rosana. Ela estava linda e serena, muito diferente da imagem angustiada dos últimos tempos. Contou tudo o que aconteceu naquele dia, e mostrando a ela o livro que havia comprado, concluiu: "Agora sei que você estava certa. Existe algo muito forte que me liga ao Valmir, e é algo que vem de outra vida, não sei ao certo. Mas vou tentar entender." Fernanda estava deslumbrada com a história que acabara de ouvir e não conseguia dizer nada. Rosana continuou: "Só tem mais uma coisa que ainda não te contei, ele é casado." Fernanda ficou atônita e finalmente falou: "Rosana, que loucura! E agora, como vai ser? E ainda tem mais, sabe por que levei um mês para conseguir encontrá-lo novamente? Porque ele casou 2 dias após aquele dia do temporal." Dizendo isso, Rosana se levantou e foi pegar um cigarro. Sentou-se novamente e confessou, agora expressando a tristeza em palavras: "O que sinto está muito confuso. Ao mesmo tempo em que fiquei imensamente feliz pela oportunidade de conhecê-lo, sinto como se uma faca fosse enfiada em meu peito quando penso que ele acabou de se casar. Eu jamais teria coragem de me envolver com um homem casado. E Roberto, como ele fica em meio a isso tudo?" Rosana não hesitou. "Vou terminar meu namoro. Ele não merece que eu o engane. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas o simples fato de ter outra pessoa em meus pensamentos, já é razão suficiente para que eu não possa continuar ao lado de Roberto." "Mas ele vai sofrer muito, você sabe disso, Rosana," ponderou Fernanda. "Eu sei, amiga, e isso me dói demais. Apesar de tudo o que está acontecendo, tenho por ele um sentimento forte e muito carinho. E sei que se eu o trair, ele vai sofrer ainda mais." Fernanda assentiu em silêncio, mas estava realmente apreensiva com tudo isso. "Você não sente medo, Rosana?" "Sinto, às vezes, mas quando penso em Valmir, tenho certeza de que algo muito bom ainda está para acontecer, e não posso evitar o caminho que está se abrindo para mim." E continuou: "Amanhã mesmo vou procurar Roberto. Quero resolver isso com ele o mais rápido possível. Será melhor para nós dois." Conversaram muito durante a madrugada e foram dormir bem tarde, vencidas pelo cansaço. Capítulo 5. Amanheceu, e Rosana acordou preocupada com a conversa que teria com Roberto. Ela sabia o quanto seria difícil e como ele sofreria. Mas estava decidida e tinha certeza de que era a única coisa a ser feita. Pensou nas palavras de Fernanda sobre sentir medo. Ela estava terminando uma relação séria, uma bonita história, para se aventurar por caminhos desconhecidos e que poderiam ser muito dolorosos. Mas bastou um único pensamento em Valmir, que todos os temores se dissiparam. Fernanda se despediu de Rosana e foi embora com Gilberto, mas ainda recomendou à amiga que pensasse bastante antes de falar com Roberto. Rosana prometeu pensar, mas sabia que sua decisão estava tomada. Perto da hora do almoço ela telefonou para ele, que recebeu a ligação com surpresa quando ela disse que estava em São Paulo e gostaria de encontrá-lo para o almoço. Rosana pediu que ele fosse à sua casa. Roberto, que nos últimos tempos já havia passado por momentos de dúvida sobre a estabilidade de sua relação com Rosana, sentia agora que realmente algo muito grave estava acontecendo. Se antecipou e chegou um pouco mais cedo ao encontro. Estava ansioso, preocupado, e ao ver a expressão séria da namorada, sentiu um peso enorme sobre sua cabeça. Rosana estava bastante nervosa, o que fez com que ela fosse direto ao assunto, sem rodeios, talvez na esperança de conseguir sair logo dessa situação. "Roberto, o que tenho para lhe falar é muito sério, e quero que saiba que pensei muito antes de tomar essa decisão. Nós não podemos continuar juntos." Dizendo isso, calou-se esperando a reação dele. Mas ele não disse nada. Apenas a olhava sem dizer uma palavra e com uma expressão que Rosana não conseguia definir. Ela sentiu-se desconcertada e continuou: "É muito importante para mim que você saiba que sempre me fez muito feliz. Você é um homem maravilhoso e não houve nada que tivesse feito que tenha me levado a tomar essa atitude.
Estou passando por um momento de muitas dúvidas sobre minha vida, inclusive profissional, e não posso estar ao seu lado e colocá-lo no meio desse meu conflito interior. Preciso estar sozinha para decidir o que quero fazer. Tenho um carinho enorme por você e por respeitá-lo muito é que não quero envolvê-lo nisso, concluiu levantando-se e acendendo um cigarro. Roberto abaixou a cabeça e ficou pensativo. Levantou-se também e foi até a janela. Rosana ficava cada vez mais aflita com o silêncio dele. Até que ele falou minutos depois. Você está com alguém, não é? Disse experimentando um nó na garganta. Rosana lamentava por ter que mentir, mas sabia que não poderia falar a verdade, seria muito difícil para qualquer pessoa entender, e para ele, ainda mais. Eu jamais o trairia. Não, não tenho ninguém, respondeu sem conseguir olhar diretamente para ele. Eu não entendo. Sei que nos últimos tempos você tem estado cansada, até falamos sobre suas férias, todos nós temos problemas, amor, posso tentar te ajudar, podemos resolver isso juntos. Por que uma atitude tão radical? Ele estava confuso e não acreditava em seus próprios argumentos. Rosana apagou o cigarro com a mão trêmula. Meu Deus, eu não consigo fazê-lo compreender e vai ser difícil que ele aceite minha decisão sem uma razão no mínimo coerente, pensou nervosa. Caminhou até a cozinha e voltou com um pouco d'água. Ele a observava em silêncio. Foi então que ela dirigiu-se a ele com um desânimo enorme. Não sei o que te dizer. Já falei que é um problema meu, dúvidas, questionamentos que tenho que resolver. Quero mudar minha vida e... Ele a interrompeu bruscamente. E eu não faço parte dos seus planos para essa nova vida. Então é isso, simplesmente isso, tantos anos juntos, e agora tchau, acabou. Roberto estava começando a perder o controle. Sentia rancor e mágoa. Rosana irritou-se com o tom de voz dele. O que você quer que eu diga mais? Existem várias razões para que uma relação termine. E quando isso acontece, não podemos evitar. Tenho certeza que qualquer pessoa adoraria amar uma única vez na vida, constituir família, permanecer no mesmo emprego até chegar ao topo da carreira, não ter problemas, não ter dúvidas. Mas não é assim que funciona. Eu não queria magoar você, mas porque tem sempre que ser assim. Para evitar magoá-lo, terei que magoar a mim mesma. Roberto a olhou com muita raiva. Egoísta, é isso que você está sendo. Não está me dando nenhuma chance. E que chance você está me dando? Ela estava também se descontrolando. Você está me pressionando para continuarmos uma vida juntos que não vai mais dar certo. Pelo menos não agora. Ah, falou Roberto em tom sarcástico, agora não vai dar certo, e você quer que eu espere que resolva seus conflitos e fique de braços abertos para recebê-la se decidir voltar, concluiu dando-lhe as costas. Subitamente Rosana se acalmou, acendeu um cigarro, e dirigiu-se a ele com firmeza. A opção é sua. Cada um tem que ser responsável por suas decisões. Se eu me arrepender dessa atitude, quiser voltar e você não me aceitar, terei que arcar com as consequências e não poderei culpá-lo por nada. Eu não quero que você me espere, só estou pedindo que você entenda que estou sendo o mais honesta possível com você e que também me dói fazê-lo sofrer. Seria pior se eu o enganasse sobre meus sentimentos, fazendo-o pensar que está tudo bem entre nós quando essa não é a verdade. Respirou fundo e continuou, por favor, tudo já está sendo muito difícil. Roberto estava transtornado. Rosana, você vai se arrepender. E eu não vou estar por perto quando isso acontecer, pode ter certeza, disse isso e saiu batendo a porta. Atônita, Rosana ficou em pé, parada, sem acreditar que tinha acontecido daquela forma. Brigaram, ele foi embora com ódio dela, ela estava decepcionada com a falta de compreensão dele. Tão diferente do que havia imaginado. Sabia que seria uma conversa complicada, mas não que chegasse a esse ponto. A gente pode viver anos com uma pessoa e jamais conseguir imaginar o que ela é capaz de fazer. O ser humano é mesmo imprevisível. Estava exausta e deixou-se cair no sofá onde permaneceu por algum tempo tentando se refazer. Sentia-se culpada, irresponsável. O que estava fazendo de sua vida? Nesse momento, a imagem de Valmir voltou à sua cabeça. E ela sorriu.
Puxou uma almofada e a apertou contra o peito, sentindo seu coração pulsar mais forte. Bastava pensar em Valmir, que todo o resto perdia a importância. Um furacão de sensações e sentimentos se formava dentro de Rosana. Ela estava apaixonada por ele, não tinha mais como negar isso, por outro lado, porque teve aquela reação quando o viu pela primeira vez. E se era contra seus princípios se envolver com um homem casado, porque não tinha simplesmente ignorado tudo e continuado com sua vida de sempre? Teria coragem de continuar mantendo contato com ele. Era recém-casado e estava evidente que não buscava nenhuma aventura nesse começo de vida conjugal, ela também não queria isso. Ele vivia aquela fase de encantamento e paixão, e com certeza Rosana iria se machucar. Mas pensava nisso tudo, e mesmo assim, não conseguia desistir do caminho que havia tomado. Seu corpo estremeceu, sentiu medo. Levantou-se e foi para o banho. Iria aproveitar todos os momentos das suas férias para deixar as coisas acontecerem. Viveria cada dia sem se preocupar com o futuro. No meio da tarde, Rosana saiu e foi ver a sala comercial no prédio onde Valmir tinha o escritório. Era apenas um pretexto para encontrá-lo. Ao passar pelo saguão principal encontrou Daniel, funcionário de Valmir. Conversaram um pouco e ela acabou sabendo que, naquela tarde Valmir, não voltaria ao escritório. Quando se despediram, Rosana disfarçou e saiu do prédio sem sequer ter subido para ver a tal sala. Estava decepcionada por não tê-lo encontrado. Paciência. Foi só um dia, pensou tentando conformar-se. Foi direto ao supermercado comprar algumas coisas que estavam faltando em casa. Os dias que se seguiram foram de recolhimento para Rosana. Passava a maior parte tempo em casa, lendo e descansando, saindo apenas para resolver coisas inadiáveis. E em cada uma dessas saídas, sempre passava perto do trabalho de Valmir. Em 2 ocasiões chegou a vê-lo na rua, mas manteve-se distante, apenas observando. E isso bastava para que se sentisse feliz. Após uma semana, Rosana apareceu no escritório, e Fernanda se alegrou com sua chegada, mas não imaginava o que teria levado a amiga a aparecer na empresa no meio das férias. Rosana chamou Fernanda para tomar um café e esclareceu que precisava conversar com João Paulo, e que contaria tudo a ela após a reunião. Fernanda ficou intrigada e curiosa, só que nada a surpreendia mais nas atitudes de Rosana desde que ela conhecera Valmir. 1 hora depois, Rosana deixou a sala de João Paulo visivelmente calma. Ele a acompanhava, mas trazia uma expressão contrariada, até um pouco triste. Deu-lhe um beijo no rosto, desejou-lhe sorte e sucesso, saindo em seguida. Fernanda olhava admirada, e bastou um sinal para que seguisse Rosana até sua sala. Não aguento mais de curiosidade. O que está acontecendo? Fernanda, hoje está encerrada definitivamente uma parte da minha vida, e pode ter certeza de que daqui para frente serei bem mais feliz. Fernanda percebeu um brilho novo iluminando o sorriso de Rosana. Acabei de pedir demissão, falou Rosana com uma alegria contagiante. Não acredito. E agora, o que vai fazer? Indagou Fernanda, concluindo que Rosana ainda poderia surpreendê-la muito mais do que imaginava. Vou montar minha própria empresa de assessoria empresarial. Sempre tive esse sonho e agora criei coragem para realizá-lo. João Paulo entrou em acordo comigo, e vai me dar a demissão para que eu consiga o dinheiro dos direitos trabalhistas. Juntando com as minhas economias de todos esses anos, posso montar o escritório e ainda terei folga até que os negócios comecem a dar retorno. Uma sombra de preocupação surgiu no rosto de Fernanda, e não passou despercebida para Rosana, que disse abraçando a amiga. Nanda, estou feliz, muito feliz, e gostaria que você compartilhasse esse sentimento comigo. Tire essa ruguinha da testa e me deseje sucesso também. Rosana, você sabe o quanto te quero bem, e torço demais por tua felicidade. Claro que me preocupo, mas você está tão radiante, tão linda. O que posso dizer? Estarei sempre ao teu lado, te apoiando e ajudando no que for possível. Sei que está fazendo o melhor para você. Só gostaria de perguntar uma coisa: onde vai ser seu novo escritório? Completou Fernanda. Quer tentar adivinhar?
Respondeu Rosana com um ar infantil. As duas começaram a rir. Você é incrível mesmo. Quando eu crescer quero ser igual a você, disse Fernanda enquanto ajudava Rosana a arrumar suas coisas. No dia seguinte Rosana fechou o contrato de aluguel da sala comercial e ao pegar as chaves sentiu-se forte, confiante, como se pudesse conquistar o mundo. Pensou em Valmir e uma ternura muito grande tomou conta dela. Seus olhos se encheram de lágrimas que procurou disfarçar. Novamente veio aquele aperto no peito, aquela dor que ela já não sentia havia algum tempo. Esse sentimento a deixava muito confusa, e Rosana procurava fugir dessa sensação e não pensar em nada. Os pais de Rosana receberam a notícia dos novos planos da filha com admiração e alegria. Há muito eles achavam que Rosana merecia ter seu próprio negócio, e consideravam que ela possuía a competência necessária para alcançar o sucesso. Fizeram um jantar em comemoração, e não tocaram em nenhum momento no assunto do rompimento entre Rosana e Roberto. Acreditavam que ela era responsável e não gostavam de interferir em sua vida particular, a menos que ela pedisse algum tipo de ajuda. A vida de Rosana mudou completamente. Tudo o que fazia era com paixão e alegria. Sentia-se motivada, com uma vontade renovada de viver. Foi então que se deu conta que, até conhecer Valmir, sua vida era tranquila demais, certinha demais, e sem paixão. No relacionamento com Roberto tudo acontecia como se já estivessem casados há anos, mesmo vivendo em casas separadas. No trabalho, conseguia seus objetivos, era respeitada, mas faltava algo. E agora ela sabia o que era: paixão, garra, vontade. Aquele sentimento que faz com que a gente veja o mundo com as cores mais vibrantes, que faz com que os olhos pareçam sempre iluminados, que enche o coração de amor, amor à vida, a tudo, a todos. Valmir estava em seu escritório quando a secretária avisou que havia uma visita para ele. Recebeu Rosana com alegria. Após se cumprimentarem com um beijo no rosto, ela segurou a mão dele e nela depositou as chaves de sua nova sala. Ele sorriu, demonstrando realmente satisfação, e disse em seguida: "Que beleza! Deu tudo certo então. Agora seremos vizinhos, que bom! Estou animadíssima com a novidade. Quero arrumar tudo o mais rápido possível, arregaçar as mangas e começar a trabalhar. E mais uma vez você vai participar de tudo, só que agora eu serei sua cliente. Aceita?" Valmir era arquiteto e quando se formou abriu uma empresa de decoração de interiores. "Você quer um projeto nosso?" perguntou lisonjeado. "Só se você cuidar de tudo pessoalmente, afinal, devo a você ter conseguido meu novo escritório." Valmir ficou visivelmente encabulado. "Imagina, você não me deve nada. Apenas estava ao meu alcance ajudar e tive prazer em fazê-lo." "Então, aceita o trabalho?" perguntou Rosana, certa de que a resposta seria afirmativa. "Que tal começarmos agora?" empolgou-se Valmir, pegando em seguida o interfone e pedindo 2 cafés, sendo interrompido por Rosana. "Aceita beber outra coisa?" Dizendo isso, ela tirou 2 garrafas de suco de pera de uma sacola, ainda geladinhas. "Achei que você aceitaria meu pedido e que iríamos comemorar", piscou para ele. Valmir estava encantado com o jeito dela, e acabaram ficando horas discutindo como seria o projeto do novo escritório. A partir desse momento, passaram a se encontrar diariamente. Rosana passava a maior parte do tempo no escritório e saíram juntos algumas vezes para escolher materiais, peças da decoração, móveis, etc. Ela falava frequentemente com Fernanda, e se desculpava por estar sem tempo para passarem juntas. Fernanda vibrava a cada novidade e prometeu ir conhecer as novas instalações da amiga o mais breve possível. Rosana parecia estar vivendo um sonho. Tudo era maravilhoso. Valmir a tratava com carinho e respeito. Em momento algum surgiu entre eles qualquer insinuação de algo além de amizade. Ele era muito inteligente, possuía um senso de humor fantástico e muita presença de espírito. E como se isso fosse possível, quanto mais Rosana o olhava, mais o achava bonito e encantador. Às vezes chegou a pensar que nada daquilo era real. Afinal, não existe ninguém perfeito. Mas ele era perfeito.
Por mais que procurasse, não encontrava em Valmir um único defeito. Apenas duas coisas deixavam Rosana intrigada: uma, era que ele jamais falava do casamento ou da mulher. E a outra, era a forma como ele a olhava em alguns momentos. Ela tinha a nítida impressão que ele queria dizer algo, ou fazer alguma pergunta. Nessas horas, percebia no olhar de Valmir um certo enigma, que a deixava curiosa e cismada. Capítulo 6. Finalmente o escritório ficou pronto, e Rosana marcou uma pequena reunião lá mesmo para comemorar. Chamou apenas os pais, Fernanda e Gilberto, alguns poucos amigos e claro, Valmir e sua equipe. Rosana providenciou um pequeno buffet, com canapés, champanhe e vinho. Todos elogiavam o bom gosto na decoração do espaço, e Rosana apresentava Valmir com orgulho, o que logo chamou a atenção de seus pais, que mesmo percebendo a empolgação dela, mantiveram a discrição e nada comentaram. A mãe de Rosana estava encantada com ele também, e secretamente, começava a torcer para que fosse o novo namorado da filha, isso até perceber a aliança que ele usava. Se fosse o caso, conversaria com Rosana em outra ocasião. Ela não aprovava de forma alguma o envolvimento da filha com um homem casado. Mas o grande acontecimento da noite, principalmente para Rosana e Fernanda, foi o comportamento de Gilberto. Elas ficaram impressionadas como ele havia se identificado com Valmir, e ambos passaram grande parte da noite conversando sobre os mais diversos assuntos. Aquele Gilberto sisudo e retraído, deu lugar a um homem alegre, divertido e simpático. A noite transcorreu maravilhosa, e assim que os pais de Rosana se despediram, os outros convidados também foram saindo, ficando apenas Fernanda, Gilberto, Valmir e Rosana. Quando tudo estava arrumado, Gilberto falou: Rosana, já está um pouco tarde. Eu e Fernanda vamos acompanhá-la até sua casa, decisão que recebeu total aprovação de Fernanda. Valmir interveio. Não precisam se preocupar, eu posso fazer isso. A casa de Rosana fica no caminho da minha. Será um prazer. Rosana olhou para Fernanda com um olhar suplicante, quase perdendo o fôlego. Bem, amor, se o Valmir não se importa, é melhor mesmo. A gente aproveita para passar na locadora e pegar um DVD, que tal? Falou Fernanda dando um beijo carinhoso no rosto de Gilberto. Tudo acertado então, os quatro se despediram. Rosana foi com Valmir para a garagem onde estavam os dois carros e seguiram para a casa dela. Quando chegaram, Rosana ficou sem saber o que fazer. Tudo o que queria era convidá-lo para subir um pouco e encheu-se de coragem. Valmir, não sei como te agradecer por tudo. Você viu quantos elogios você recebeu pelo trabalho que fez. Realmente ficou um espetáculo. Quando a gente faz o que gosta, o resultado sempre é positivo. E eu procuro agir dessa forma em qualquer aspecto da minha vida. Claro que em determinadas situações, temos que abrir mão de algumas coisas se o nosso desejo for causar algum dano a outra pessoa. Mas mesmo quando tenho que fazer isso, procuro encarar como um benefício para mim mesmo, como crescimento e aprendizado. Isso ajuda a amenizar qualquer sofrimento. Concluiu com um sorriso. Rosana estava hipnotizada, e seria capaz de ouvi-lo falar a noite toda. É verdade, você tem razão. Mas e quando o sofrimento que causamos é em nós mesmos? Foi o que eu disse: quando uma situação é inevitável, temos três opções: ficar insistindo no erro, sentar e ficar se lamentando, ou tentar encontrar um novo caminho e entender as razões que nos levaram a isso. Geralmente eu fico com a terceira alternativa. Você então deve ser uma pessoa completamente realizada, disse Rosana tentando conhecê-lo mais. Valmir riu e respondeu negativamente com a cabeça: Não, Rosana, não é bem assim. Claro que tenho minhas frustrações e conflitos, mas procuro sempre estar feliz e irradiar essa felicidade por onde estiver ao meu alcance. Quando sinto-me triste ou abatido por alguma coisa, vou fundo buscando o porquê. Não costumo fugir dos problemas como muitas pessoas fazem. E quando tenho alguma dúvida, sempre espero o momento certo para resolver a questão. Quando ele disse isso, Rosana percebeu novamente aquele olhar estranho que ele dirigia a ela de vez em quando.
E dessa vez, ela sentiu que estava havendo entre eles uma comunicação velada, que nenhum dos dois conseguia entender direito. Ficou embaraçada e procurando sair daquele clima falou: "Você não gostaria de subir um pouco? A conversa está tão gostosa. Eu adoraria Rosana, mas realmente preciso ir. Quem sabe um outro dia. Gosto quando conversamos e esse período que passamos resolvendo as coisas do projeto foi bem divertido e agradável, não foi?" "Eu também adorei", concordou Rosana, disfarçando a decepção por ter que deixá-lo ir. Valmir deu-lhe um beijo no rosto e foi embora. Rosana entrou em casa sentindo-se embriagada de felicidade. O que aconteceria dali para frente ela não podia imaginar, mas nesse momento só queria pensar nele e em todos os momentos que viverão juntos. Os dias foram passando e Rosana começou a contratar sua equipe, que a princípio seria pequena, apenas o pessoal indispensável. Então teve uma ideia que a princípio lhe pareceu absurda, mas achou que valeria a pena arriscar. Ligou para Fernanda. "Oi Nanda, sou eu, tudo bem?" "Rosana, que saudade, tudo bem comigo, e você na correria não é? Muito trabalho?" "Ainda não, estou na fase de estruturação e sabe como é, só depois a coisa deslancha. Preciso conversar com você, quando podemos nos encontrar?" "Hoje mesmo se quiser, o dia está bastante calmo por aqui, inclusive meu novo chefe não veio. Posso tirar algum tempo à tarde? Fica bom para você?" "Perfeito então. Que tal nos encontrarmos naquele café por volta das 3:30? Estarei lá. Alguma grande e boa novidade?" "Talvez, ainda não posso dizer." "Até mais tarde então." Rosana passou a manhã toda fazendo entrevistas com candidatos aos cargos disponíveis na sua empresa. Não saiu sequer para almoçar. Comprou um sanduíche e comeu em sua sala mesmo. Ficou pensando em Valmir e estava com muita saudade dele. Não o via há alguns dias, e soube que ele havia conseguido vários novos projetos, o que a fez sentir-se feliz por ele. Depois da noite em que foram juntos até sua casa, Rosana achou que a relação entre eles tomaria um outro rumo. Mas nada aconteceu. Mesmo assim ela não se deixava abater. Já havia conquistado muito, trabalhava perto dele, conseguiu sua amizade, conversavam sempre que possível. Mas a situação a deixava muito confusa. Estava perdida em seus pensamentos, quando bateram levemente à porta. "Posso incomodar minha melhor ex-cliente?" perguntou Valmir com aquele sorriso único. Rosana, se não tivesse acabado o sanduíche, com certeza teria engasgado, tamanha foi a felicidade que sentiu ao vê-lo. "Oi, entra Valmir, que surpresa boa. Estou passando rapidamente só para te fazer uma pergunta, você gosta de ler?" "Nossa, adoro! Que gênero?" "Qualquer um. Sou uma devoradora de livros para falar a verdade." "Por quê?" "Acabei de ler um livro que adorei, e pensei em recomendá-lo a você. Chama-se O Matuto, da Zíbia Gasparetto." Ele virou-se e pegou um pequeno pacote para presente que havia deixado na antessala. "Para você Rosana. Tenho certeza que vai adorar. Depois falamos sobre ele e você me diz o que achou." Rosana não sabia o que dizer e estava visivelmente emocionada. Segurou o livro como se ele fosse seu maior tesouro. Após o almoço, Rosana ficou em sua sala lendo, e só parou na hora do seu encontro com Fernanda. "Então Rosana, quais são as novidades?" perguntou Fernanda esperando qualquer coisa, menos o que ouviu de Rosana. "Nanda, vou ser bem direta, você quer vir trabalhar comigo?" Fernanda ficou surpresa e antes que respondesse qualquer coisa, Rosana continuou um pouco ansiosa. "Sei que você gosta do seu trabalho e está bem na firma, e não vou poder pagar muito mais para você, mas eu a quero não como secretária, e sim como minha assistente para o atendimento aos clientes. Você conhece tudo de nosso trabalho, tem experiência e sempre formamos uma ótima dupla. Claro que onde você está, terá talvez a chance de crescer mais rápido, por isso, não se iniba em recusar minha proposta." Fernanda sorriu e não esperou Rosana dizer mais nada. "Rosana, se você não me fizesse esse convite, eu mesma me convidaria. Sempre pensei nisso, mas estava esperando tua iniciativa." As duas apertaram as mãos e brindaram felizes.
Tudo estava indo tão bem para Rosana que ela custava a acreditar. Faltava apenas ver que rumo tomaria sua relação com Valmir. Aquele presente seria só um gesto de amizade ou teria algo mais por trás? E o casamento dele, como andaria? Ele continuava reservado com relação a isso, e ela jamais tocaria no assunto. Gilberto não se surpreendeu com a notícia de que Fernanda iria trabalhar com Rosana e ficou feliz por ela. Ele estava bastante animado com seu trabalho, conseguindo novos alunos e começando a fazer projetos reais para montar sua própria academia. Parecia que uma nova fase na vida de todos estava começando e mudando realmente para melhor. Rosana leu o livro que ganhou de Valmir com muito interesse e logo chegou ao final. A história falava sobre traição, acerto de contas, reencarnação. Em alguns momentos, ela lia o livro que havia comprado tentando encontrar respostas para suas dúvidas. Rosana achava que a vida a estava colocando diante de situações nas quais tinha que fazer escolhas importantes e buscar compreensão para os acontecimentos, e lembrou-se das palavras de Valmir sobre aprendizado e crescimento. Começou a pensar em sua vida, desde a adolescência, e viu o quanto havia mudado. Ela sempre foi uma jovem muito alegre e ativa. Gostava muito de esportes e participou de times oficiais das escolas nas quais estudou. Possuía um gosto particular pela música e aprendeu a tocar piano. Seu interesse pelas artes também incluía a pintura, que começou a aprender mas parou. Só que depois de um certo período na universidade, aos poucos foi abandonando seus hobbies, e quando começou a namorar, deixou tudo de lado e passou a viver para o trabalho e para Roberto. Com Valmir aconteceu exatamente o contrário. Ele fez renascer dentro dela a Rosana de anos atrás, com mais alegria de viver, vontade de recuperar o tempo perdido e retomar as atividades que lhe faziam tão bem. Sentia-se mais bonita, realmente de bem com a vida. Apenas uma coisa ainda a deixava abalada, aquela tristeza profunda que sentia em alguns momentos nos quais pensava em Valmir. Era um sentimento muito forte, uma dor quase insuportável, e invariavelmente, ela chorava. Quando sentia isso, procurava sempre distrair os pensamentos e encarar como um medo de não conseguir conquistar seu amor. Mas mesmo não querendo admitir, ela sabia que havia algo mais, que ela não conseguia definir. Fernanda e Rosana estavam conseguindo os primeiros clientes e os negócios estavam indo muito bem. Cada novo contrato era ânimo renovado para seguir em frente. Uma tarde, Gilberto apareceu no escritório de Fernanda de surpresa. Conversaram um pouco, desceram para fazer um lanche e quando voltaram, Gilberto se despediu e foi fazer uma visita a Valmir. Começou também a nascer uma grande amizade entre ambos, mas Gilberto pouco comentava com Fernanda sobre o que eles falavam, dizendo apenas que conversavam sobre assuntos variados. Uma noite, ao buscar Fernanda no trabalho, Gilberto falou: "Nanda, o que você acha de visitarmos uma reunião de oração?" Fernanda espantou-se com a pergunta. Gilberto nunca demonstrara interesse mais profundo em nenhuma religião, e aquele convite era surpreendente. "Nossa amor, nunca imaginei ouvir um convite desse vindo de você", respondeu Fernanda acariciando o rosto do namorado. "De onde surgiu essa ideia? Às vezes a gente não se interessa por determinados assuntos, simplesmente por falta de conhecimento. Andei conversando sobre isso e comecei a ver muito sentido na doutrina espírita. E gostaria de conhecer um pouco mais, só isso." "Conversando, Valmir?" perguntou Fernanda intrigada. Gilberto sorriu. "O próprio. Sabe, amor, ele é uma pessoa muito bacana, um cara sério e de excelente caráter. Ele segue a doutrina espírita e me falou muita coisa interessante. E o mais engraçado é que tem momentos em que sinto como se o conhecesse há muito tempo." Fernanda estava admirada com o jeito de Gilberto. Por causa de seu temperamento retraído, ele possuía muitos conhecidos, mas nenhum amigo em especial. E agora, parecia que acabara de encontrar um. "O Valmir realmente é muito especial. Todos gostam dele. Ele frequenta essa reunião que você quer conhecer." "Isso mesmo. Ele não chegou a me fazer um convite formal, apenas falou do lugar e tive vontade de ir. Posso contar com a tua companhia?" "Claro que sim, Gilberto. E quando iremos lá?"
Amanhã à noite, te pego no trabalho e iremos direto, a reunião começa cedo. Para mim está ótimo. Chegando em casa, Fernanda ligou para Rosana contando os últimos acontecimentos. Rosana ficou interessadíssima. Ananda, será que o Gilberto se importa se eu for junto? Fernanda ficou pensativa e respondeu com cautela. Não sei, Rosana, não conheço o lugar e como funcionam as coisas por lá. Não seria melhor você se resguardar um pouco? Tudo está indo tão bem, vamos ter calma. Rosana avaliou rapidamente a situação e concluiu que Fernanda poderia estar com a razão. E tem mais uma coisa, Rosana, ele pode estar lá com a mulher. Já pensou? Rosana estremeceu só de imaginar a situação. Está bem, mas você promete me contar tudo com detalhes depois. Fernanda riu. Você continua parecendo uma adolescente, Rosana. Mas pode deixar que anoto tudo num caderninho para não esquecer nada. Naquela noite Rosana custou muito a dormir. Seu amor por Valmir crescia a cada dia. Além do sorriso, o que mais Rosana gostava nele era o olhar, intenso e terno ao mesmo tempo. Possuía uma força e franqueza impressionantes. E eram olhos muito bonitos, castanhos e levemente puxados, que ficavam apertadinhos quando ele ria. Conforme foi crescendo a amizade entre eles, Rosana também descobriu que Valmir era um homem de excelente caráter, trabalhador e com um grande coração. Possuía princípios sólidos com relação à honestidade e responsabilidade. Eles não passavam mais tanto tempo juntos, mas ela o via quase diariamente. Em algumas ocasiões, eles se cruzavam na rua, na garagem do prédio, mas apenas se cumprimentavam de longe. Parecia haver uma atração entre ambos, várias vezes ela o via passar e apenas ficava olhando, logo em seguida ele se virava exatamente para onde ela estava, quando a via, sorria e acenava. Ela não queria criar fantasias em sua cabeça, mas notava que ele a olhava achando que ela não estava percebendo. Rosana também dava uma pequena ajuda ao destino. Como ele costumava manter uma certa rotina, ela conseguia encontrá-lo na hora do lanche, quando ele ia à loja de conveniências. Ela ria de si mesma quando entrava e fingia surpresa ao vê-lo. E depois ficava imaginando se ele já teria notado que aqueles encontros não tinham nada de casual. Mas ela não se importava. Pensava se estava sendo inconsequente demais, imatura, mas logo depois varria esses pensamentos de sua cabeça, justificando que apenas estava lutando por sua felicidade. Não sentia muito orgulho do que fazia, mas não podia evitar. Queria aquele homem mais do que qualquer coisa no mundo. Ele era a melhor pessoa que ela já havia conhecido na vida, o mais bonito, o mais perfeito, e lutaria para alcançar seu objetivo. Capítulo 7. Rosana chegou ao escritório bem cedo e com uma terrível cara de insônia. Pediu à sua secretária que cancelasse todos os compromissos do dia e os transferisse para outras datas. Quando Fernanda chegou e soube dos cancelamentos, foi direto para a sala de Rosana. O que houve, amiga? Nossa, você está com uma cara horrível. Tive uma noite longa. Só não foi péssima porque pensei em Valmir o tempo todo, respondeu Rosana entre um gole de café e outro. Desse jeito você vai ficar acabada. Já pensou se ele resolve passar por aqui hoje? Nem brinca, Nanda, ele não pode me ver nesse estado. Falou isso batendo levemente na mesa para espantar essa possibilidade. Mas tirando isso, você está bem? Eu gostaria de ficar aqui com você, mas não vou poder. Fica tranquila, estou bem mesmo, só com muito sono. Acendeu um cigarro. Só queria te pedir um favor, você pode ver se o Gilberto pode dar uma passadinha aqui hoje. Não vou sair, quero ficar quieta aqui no meu canto. Pode vir a hora que for melhor para ele. Tudo bem, vamos resolver isso agora. Pegou o celular e falou com Gilberto. Ele disse que passa aqui ainda pela manhã, mas não pode precisar a hora. Não tem problema, estarei aqui. Vou ter que sair agora. Volto na hora do almoço, tá? Vai sim, nos falamos mais tarde. Fernanda já ia saindo. Nanda. Ela virou-se e Rosana apenas disse com um sorriso, obrigada. Fernanda apenas piscou e saiu em seguida.
Rosana colocou uma música baixinho, e se deu conta que sempre que pensava em Valmir, ouvia o mesmo CD, e uma música em especial se parecia com ele. Ela abriu um sorriso e pensou, já temos nosso tema de amor. Só que ele nem imagina.